Olá, sétimo ano. Espero que todos estejam bem. Esse é a nossa primeira videoaula do terceiro bimestre, tá? Como nós ainda não estamos com a apostila, eu já vou começar a adiantar um pouquinho de matéria para nós seguirmos direitinho o cronograma, para que não se perca nada, tá bom? Hoje nós vamos estudar os ecossistemas e seus componentes estruturais. Os ecossistemas são o quê? A gente já viu, tá? Tudo que eu vou falar aqui, nós já temos ao longo das aulas, né? Principalmente quando nós estávamos em sala ainda, conversado, visto. Só que hoje nós vamos entrar de forma um pouquinho mais ampla, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, anota, volta um pouquinho o vídeo e, e anota, né, o que é cada coisa direitinho, tá bom? E depois a gente vai repassar essa matéria juntos, provavelmente numa reuniãozinha do Meet, para apostila, para ficar completo. E aí dá para tirar mais dúvidas também, tá bom? Então vamos lá. Ecossistema. Quando nós falamos em ecossistema, nós falamos em diversas espécies vivendo em determinada área, interagindo entre si e entre os fatores abióticos. Então, quando a gente fala interagindo entre si, são os fatores bióticos, né? A vida interagindo o tempo todo com vida. E os fatores abióticos, vocês lembram que a prof já falou? A na frente é uma negação. Então, abiótico, não há vida, né? E esses são os componentes estruturais do ecossistema, os fatores bióticos e os abióticos. Então, vamos começar pelos fatores abióticos. Nós vamos ter os físicos, os químicos e os geológicos, tá? Então, o fator abiótico, quando a gente fala em fator abiótico físico, se refere à temperatura, à radiação solar, ao vento, à umidade do ar, né? Os químicos, os nutrientes, né, que estão na terra, os componentes químicos que existem. E os geológicos, o tipo de solo, o relevo, as formações geológicas, né, de cada ecossistema, tá bom? Então, esses são os fatores abióticos, né? Eles não têm vida, mas são fatores determinantes para o ecossistema funcionar, beleza? Os fatores bióticos. Quando falamos de fatores bióticos, gente, por favor, ainda teve erro. Seres autótrofos estão nos fatores bióticos e heterótrofos também. Não errem, mas por favor, os autótrofos, quem são? Produz seu próprio alimento. Não esqueçam, escreve grandão aí. Autótrofo, produz o próprio alimento. Naquele fichário que a gente começou no começo do ano, antes da pandemia, nós tínhamos isso, tá? E os heterótrofos não produzem o próprio alimento. Isso é a base, o basiquinho dessas duas definições, certo? Então, nos seres autótrofos, que produz o próprio alimento, quem está nesse grupo? As plantas. Por quê? Porque elas fazem a fotossíntese. Não se esqueçam disso. Elas pegam a radiação solar, né? Elas pegam o CO2, não é? Que está presente no ar e depois elas devolvem oxigênio, mas enfim, isso vocês já sabem. Elas pegam a água e transformam em açúcares, né? Em nutrientes. Elas se alimentam, elas vivem com isso. E quem mais é autótrofo? Os seres quimiosintetizantes. Químio, você já pensa em química. Sintetizante, você já pensa o quê? Vai sintetizar alguma coisa. Vamos aprender a raciocinar, certo? Então, eles vão produzir o próprio alimento utilizando compostos químicos inorgânicos, tá? E esses compostos químicos inorgânicos, eles vão transformar em alimento. Um exemplo são as bactérias nitrificantes, que fazem parte do ciclo do nitrogênio, fundamental, vou falar de novo, para a Terra,
tá? Para a planta crescer, para a planta se desenvolver, o nitrogênio é muito importante, ele tem todo um ciclo dentro do ecossistema que nós vamos estudar mais para frente, tá? Provavelmente só ano que vem, mas é bom vocês já irem se acostumando com isso, tá? Então, ele produz o próprio alimento, então ele é esses quimiosintetizantes, né, no caso essas bactérias nitrificantes, elas são seres autótrofos. Aí, tá bom, né? Acho que ninguém mais vai errar, por favor, vai. Seres heterótrofos não produzem o próprio alimento. Dependem de outro ser vivo para se alimentar, independente se for de uma planta ou se for um outro animal, né? Então, os seres autótrofos, eles automaticamente eles são o quê? Consumidores, né? Vamos relembrar lá a cadeia alimentar? Então, vai ter o consumidor primário, secundário, né? E aí vai ter lá no comecinho os herbívoros, depois os carnívoros, né? Tem aqueles também que são carnívoros e herbívoros que são os onívoros, né? Comem tanto carne quanto planta, né? Que é o caso da maioria dos seres humanos, pelo menos. A não ser que a pessoa opte em não comer mais carne, enfim, esse tipo de coisa, certo? E temos os decompositores. Lembra lá no finalzinho da cadeia alimentar? Que tem um papel muito importante no ecossistema, certo? Faz toda a ciclagem, né, de nutrientes. Um exemplo desses seres decompositores são os fungos, as bactérias, os protozoários. Quando você tem uma laranja na fruteira e essa laranja embolora, começa a ficar feia, toda murcha, embolorada. São os fungos ali já nesse processo de decomposição, né? Já tá tendo uma perda da matéria, ela já tá se transformando tá se decompondo, né? E o fungo tá lá fazendo essa função dele. Aí nas cadeias alimentares, o que nós temos? Os níveis tróficos, onde o primeiro nível trófico sempre estarão as plantas. No segundo nível trófico, os herbívoros, não é? Lembra lá? A plantinha, aí o herbívoro que vai comer a plantinha, e depois essa cadeia vai, né, aumentando. E no último nível trófico, os decompositores, certo? Então, quando a gente pensa em cadeia alimentar, ecossistema, não é? É sobre isso que nós estamos falando. Nós pensamos o quê? Em um equilíbrio. Porque a alimentação faz parte do ecossistema, faz parte do equilíbrio ambiental, né? Que é a forma como os animais interagem naquele ambiente. Então, o ecossistema, para ele estar em equilíbrio, ele tem que ter uma média de componentes, né? Os seres estão lá, eles têm que ter uma média que fique equilibrado, que não falte para ninguém, que não gere uma competição, esse tipo de coisa. Então, vamos supor, é inserido num habitat um animal carnívoro e vai desestabilizar tudo, porque ele vai começar a comer os herbívoros, então vai ter menos herbívoro para comer a planta, vai ter um maior crescimento de planta, vai ter menos desse animal herbívoro para os outros carnívoros que já estavam no ambiente, então vai começar a ter competição, né, pela sobrevivência, né, eles vão estar buscando sempre isso, a sobrevivência. Então, o equilíbrio ecológico automaticamente fica ameaçado. Então, às vezes, quando vocês ouvem na televisão, o lugar tá desequilíbrio ecológico, uma planta que às vezes vem de fora, né, que não faz parte, vamos supor, do nosso bioma e é plantada e aí ela pega um monte, porque ela não tem quem vá comê-la, né? Ela não tem, ela tá fora do habitat dela. Então ela começa a crescer um monte, porque a semente cai, nasce, vai que vai. Isso tudo desestabiliza, né, o ecossistema. Então, assim, é um assunto bem complexo e tudo tem que ser bem analisado, né? E os ecossistemas, eles acabam se sobrepondo. Porque se você perguntar para mim, então uma poça d'água é um ecossistema? Porque ele vai ter fatores bióticos, abióticos, né? E o planeta também é um ecossistema?
É. Só que aí nós temos vários biomas, vários outros ecossistemas ali. Como eu posso falar? Se sobrepondo, né? Se sobrepondo um pelos outros, certo? Depois a gente vai estudar, entrar mais em biomas, que são, né, não deixam de ser ecossistemas com características e cadeias alimentares, e seres abióticos e seres bióticos específicos, que só vão viver ali, né? Exceto um ou outro que transita em mais de um bioma, mas normalmente, né, é para ter esse equilíbrio e tudo mais. Vocês vão entender mais com os biomas, tá bom? Mas, ó, bem tranquilo. É um assunto que vocês já vêm trabalhando e depois a gente faz de novo, a gente faz um meet, uma reuniãozinha para passar essas informações junto com a apostila, tá? Mas o que vocês já puderem ir anotando para já ter um estudo, para já terem documentado, né, no caderno direitinho, é bom, né? Que depois fica mais fácil vocês estudarem para a prova, de passar para a apostila, a aula rende, que vocês vão ter perguntas, tá bom? Então tá. Vocês fiquem bem e até a próxima aula. Obrigada, viu? Beijo.